Olá pessoal, nesse momento eu quero ler em Lucas capítulo 9 e versículo 46. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. E Yahushua, vendo o pensamento deles, tomou uma criança, pô-lo junto a si. Versículo 48. E disse-lhes: qualquer que receber-me esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Interessante, né? Bem interessante essa passagem. Prosseguindo, versículo 61. Disse-lhe também outro Senhor: eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. É interessante. Versículo 62. E Yahushua lhe disse: ninguém lança a mão do arado e olha para trás. Olha só. Versículo 62. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Yahweh. Interessante, né? Observa bem o conteúdo do primeiro versículo que li. Lucas, capítulo 9. Vamos ao versículo 48. E disse-lhes: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. Qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Interessante, né? E Yahushua, uma certa feita, estava em um certo lugar e um príncipe do povo hebreu, que eles falam príncipe dos judeus, foi ter com ele e quis saber dele o que fazer para ganhar a vida infinita. E Yahushua disse a ele: é necessário para você ter a salvação nascer de novo. Mas o porquê ter que nascer de novo? E aí ele não entendeu. Mas eu terei que entrar no ventre da minha mãe e nascer? E Yahushua mostrou para ele que não era bem assim. Ele teria que esquecer tudo que ele tinha aprendido e começar do zero. Ou seja, ele tinha que se tornar como um menino recém-nascido, que o povo chama de criança, que essa palavra criança, observa, criar, ânsia. O que é ânsia? Estou com ânsia de vômito. Criança. Menino, né? Então, a pessoa para entrar no reino de Yahweh é necessário esquecer tudo o que aprendeu e começar do zero. Mas o porquê isso? Porque as pessoas moravam lá em cima nas alturas,
Elas tinham sido recém-criadas pelo pai Ialro. Ialro cria os seres e depois dos seres criados, ele usa as pessoas que já estão amadurecidas lá em cima, os seres que ele já criou há tempos, para ensinando os recém-nascidos a aprender os verdadeiros conhecimentos, ou seja, ele vai usando o povo que está com ele lá, para uns como professores dos demais. Como Hassatan era o alto lá em cima, ele pegou essas pessoas que tinham pouco conhecimento, eram recém-chegadas no reino lá em cima, ou melhor, recém-criadas, e ludibriou elas com promessa de levar elas para um reino aonde elas iam ser altas autoridades. E as pessoas não tinham tão grande estrutura, ou seja, não tinham um alto amadurecimento, acabou caindo no engodo de Hassatan, foi aonde ele conseguiu trazer esse povo para cá e montar o reino dele. O reino dele não deu certo e agora o pai está me mostrando a verdade para que essas pessoas aceitem a verdade e voltem para casa. Porém, essas pessoas têm que entender que tudo que elas aprenderam por um professor que é contra o Altíssimo Ialro. Então agora vem vindo o verdadeiro professor trazendo a verdade para que vocês possam aprender a verdade para entrar na sua moradia onde jamais deveria ter saído. Mas para ensinar a verdade para vocês, vocês têm que despejar, jogar fora tudo que aprendeu e começar do zero. Não tem como você pegar uma lata que já está cheia e colocar mais coisa dentro dela. Se você está cheia de sabedoria, cheia de conhecimento, cheia do eu, e ela não vai mostrar nada para vocês. Porque você já está cheia, você já é sábio. Então, foi o que Ialro disse a Nicodemos. Aquele que nascer de novo entrará no reino dos céus. Aquele que reconhecer que o que aprendeu foi errado e que agora ele tem que aprender o certo, ele vai desfazer, jogar no lixo tudo que aprendeu e começar do zero, como um aluno que está entrando no prezinho. Aí sim o Altíssimo vai ensinando e essa pessoa vai crescendo aos poucos até chegar à posição de entrar no reino de Ialro. Agora, interessante que os discípulos entre si, naquele tempo, os seguidores de Yahushua, ficaram disputando entre si quem entre eles era o maior. Yahushua chama o menino, põe no meio deles e disse: aquele que se tornar como esse menino é grande no reino do Pai. Por que o menino? Porque o menino não sabe de nada. Ele é inocente. E como ele é inocente, é fácil de ensinar para ele. Então, quem se tornar como inocente, fica fácil de você ensinar. Ah, eu não sabia, então é assim, eu quero aprender e tal. Aí fica fácil de ensinar para essas pessoas. Mas as pessoas que, não porque eu sei, não porque eu pesquiso, não, mas pesquisando aonde? Pesquisando no mar de enganos que Satanás espalhou no mundo. Vai lá nos estudiosos aí que eles não têm barbas, não têm cabelos,
Mas o que tem a ver cabelos e barbas com o conhecimento? Quando você tira os cabelos do teu corpo, seja em qual parte do corpo que estiver, você está tirando a ligação. O cabelo, ele faz parte da ligação com o Yalro. Quando você tira os cabelos do teu corpo, você está tirando as tuas forças. Sem os cabelos fica difícil de você enxergar a verdade por completo. Ou melhor, é impossível. Eu sei o que falo, tá? Aí fica pessoas sem barba na cara aqui me fazendo perguntas e perguntas. Será que eu tenho interesse em responder? Não. Eu vou responder e você não vai enxergar, porque está cego. Você tirou a sua proteção, tirou a sua roupa. Quando você tira os cabelos do corpo, você tirou a tua roupa que Yahweh lhe deu. Você está nu, servindo a Satanás. Não tem meio termo. Satanás tirou mesmo os cabelos dos homens para que, e das mulheres, para que ficasse sem conhecimento. Aí você vai nas igrejas aí, está tudo descabelado, está tudo enrolado, embaraçado, nadando nos ensinamentos de Satanás. Interessante que aqui no capítulo que eu li em Lucas 9, o versículo 61, disse também, eu vou ler a partir do versículo 58. E disse-lhe ao Yeshua, que escreve Jesus, as raposas têm covinhas e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Mas então está errado aqui, tinha que escrever o filho do Espírito Santo, porque diz que ele nasceu gerado do Espírito Santo. Mais uma mentira da Bíblia aí. A prova que ele era filho de José e Maria, de Míria e de Al-Hussaf. Eles trocaram os nomes. Tá. Versículo 59. E disse outro, segue-me. Mas ele respondeu, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. O pai dele tinha morrido? Não. Mas por que ele disse isso? Porque quem não tem algo na vida é morto. Não tem vínculo nenhum. Se morrer agora, vai direto para a escuridão. Não tem ligação nenhuma com Yahweh, é neutro. Se você não tiver a senha da sua conta bancária, você não consegue sacar dinheiro no teu banco. Para sacar o dinheiro, você depende da senha. Quem não tem Yahweh na vida, não tem a senha de entrar no reino do Pai Yahweh. E sem essa senha, não vai chegar lá. Tá andando aí, para lá, para cá, fala, vê e tudo, mas é morto. Não tem ligação nenhuma com a verdade. Vive no mar da mentira. Mas por que ele disse, deixa primeiro eu enterrar meu pai? Porque na lei do povo hebreu, digamos que o pai tinha 10 filhos. Um casava e ia embora, outro casava e ia embora, outro casava e ia embora. O mais velho não poderia sair de casa enquanto o seu pai não morresse. Era a lei deles. Por isso que ele disse, então deixa primeiro eu enterrar meu pai. E Yahushua disse, deixa os mortos sepultar os mortos. Mas o pai dele tinha morrido? Não, mas era morto para Yahushua, não tinha Yahushua com os ensinamentos que Yahushua passava na vida dele, então era morto. Deixa ele se virar para lá. Toca teu barco, vamos embora. Versículo 60. Mas Yahushua lhe observou, deixa os mortos o enterrar, os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Yahweh. Disse também outro, Senhor,
eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Versículo 62. E Yahushua disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Yahweh. Nós temos que ser determinados, decididos. Sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna, está lá no Apocalipse. Ou frio ou quente, morno vomitar-te-ei da minha boca. Porque o frio, é decidido. Eu sou assim, quero ser assim, acabou. Quando ele toma uma decisão, os dois lados respeitam. Decidiu, é um direito dele. Agora, se você é quente, é decidido. Também é natural, é decidido. Agora, uma coisa nem outra aborrece um e aborrece o outro. Você, sem confiança, né? Quer almoçar na casa de um, agradar um ali na hora do almoço, lá na frente está jantando na casa do outro, metendo um pau na casa de quem almoçou. Não bate. Tem que ser decidido. Ou você é Iá ou você é Rassatã. Decide logo de uma vez. Minha mulher não quer, larga ela para lá. Meu marido não quer. Larga ele para lá, é o direito dele, é o direito dela. Meu filho não quer. Eu estou preocupado com o filho que não quer. Problema dele. Eu falar em criança aqui, na história de Adão e Eva, né? O pai me fez saber que como as pessoas que tinham sido recém-criadas lá em cima, e algo cria para depois dar os conhecimentos, Satã aproveitou e trouxe parte desse povo para cá. E aí o pai me fez saber que esse povo veio e ficou sem corpo carnal. E aí o que acontece? E algo deu direito deles ter corpos carnais. Tem vídeo aí que eu já expliquei isso, não vou entrar em detalhe aqui. Quem quiser, procura o meu canal, Juarez C. Vital, se inscreva lá para o YouTube também, recomendar esses vídeos a outros. E vai assistindo os vídeos aos poucos, porque tem vídeos aí que eu explico isso aí. Daí que acontece? As pessoas vieram, ficaram sem corpos carnais, e Yahweh deu o direito de ter corpos carnais. Inclusive eu tenho um vídeo aí, será que a história de Adão e Eva é verdadeira? Então nele eu mostro como foi que Yahweh criou as pessoas aqui embaixo. Porém, Yahweh teve que trazer pessoas lá de cima também, que não era desse grupo que foram enganados, e introduzir aqui para resgatar esse povo. E Yahweh trouxe só um casal, Adão e Eva? Não. Se você assistiu o vídeo lá, a história de Adão e Eva é verdadeira, lá eu disse que Yahweh criou mais de um. Não só Adão e Eva. Agora, interessante que Yahweh me fez saber que esse Adão e Eva é o mesmo Abraão e Sara. Mas Adão e Eva, Abraão, quando estava no mundo, ele tinha os seus servos e as suas servas. E Yahweh me fez saber que naquele lugar, lá, antes que Adão comesse dos frutos que os outros comiam, que ele não alimentava dessas comidas. Por isso que o pai disse a ele, no momento que você comer, você vai ficar num outro patamar, numa outra situação. Aí inventaram uma serpente, é mentira. Serpente que fala, isso nunca existiu. Ali quem falou foi Satanás mesmo. Aí inventaram que a serpente falou. Não, ali Satanás falou para Abraão, que eles falam que é Adão. Disse, olha,
O Altíssimo Yahweh, ele disse que se você comer desse fruto, para você não comer desse fruto. Mas por que ele falou para você não comer dos frutos que os outros estão comendo? Porque ele sabe que na hora que você comer desses frutos, vocês vão ter mais conhecimento. Satã mentiu? Não. Satã não mentiu quando ele disse isso. Mas outro detalhe, Yahweh permitiu isso acontecer, porém Yahweh deixa as coisas acontecer no automático. Quando Yahweh colocou, vou falar do jeito que vocês entendem, Adão e Eva lá, Yahweh, Abraão lá e Sara, ele já sabia que Satã ia fazer isso, ele já sabia que eles iam comer dos frutos, já. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Acontece que Yahweh deixou acontecer para que as pessoas conhecessem o lado negativo que elas não conheciam. E Yahweh permitiu para que as pessoas conhecessem a dor, a aflição, a tribulação, mas que elas conhecessem por conta própria. Para depois não acusar ele que foi ele que fez, foi ele que criou a dor, foi ele que criou a aflição, foi ele que criou a tribulação. Não. Satã enganou esse povo lá em cima que vivia numa boa. Colocou em um sistema frágil. Aí as pessoas teve que alimentar de frutas das árvores. Ou seja, ficou numa situação de prisão. Antes podia viajar sem carro, sem avião, podia se locomover sem pôr os pés no chão. E aí ficou presos em um sistema baixo. Tá. Aí o que acontece? Quando foram colocados lá Abraão, Sara e os ajudantes que vieram com ele, que veio os ajudantes, tá? Aí, quando ele comeu, os outros também comeram. Só que aí essa história não mostra. O que eles comeram? As frutas que os demais comiam. Na hora que comeram, perderam todos os conhecimentos lá de cima. Ficaram igual os demais aqui, sem conhecimento. Perdeu todos os conhecimentos. E aí ficou na mesma situação. Agora, eu vou relatar algo aqui que é pesado. Que nunca disseram. Pelo contrário. Sempre disseram ao contrário. Como eu estou em um barco verdadeiro, não estou seguro em galho podre, eu sei a verdade. Me diga uma coisa. Relatam os evangélicos aí, os bacharelados em teologia, os padres, esse papa mentiroso, que os seres lá em cima só há masculino. Inclusive, tem o pergaminho de Tomé, que é mentiroso também, cheio de mentira. Por isso que eu digo que eu não baseio em literatura desse mundo, que nelas tem verdades, mas também está cheio, tem muitas mentiras. Lá no pergaminho de Tomé, Yahushua chega e diz assim, um discípulo, um seguidor chega e diz assim, mas as mulheres não é digna do reino. Aí lá no pergaminho diz que Yahushua fala assim, eu as tornarei macho. Essa passagem inventaram. Mentira. Veja bem, vamos analisar o texto, o contexto, para não virar pretexto. Vê se você vai conseguir enxergar o que eu vou dizer aqui agora. Digamos que é Adão e Eva. Tá. Adão e Eva. Estava lá. Estava puros e perfeitos.
Eles não estavam ainda nesse sistema nosso. Mas era um macho e uma fêmea. Ou não? Hã? Ou eu estou doido? É uma prova que lá em cima existe o feminino e o masculino. Ou eu estou errado? O que acontece? Tudo essa Bíblia, mesmo adulterada, ela mostra que tudo aqui é semelhante ao que tem lá em cima. É sombra do que tem lá em cima. E algo lá nas alturas tem masculino e feminino também. Aham. A diferença é que as posições dos femininos foram colocadas em outro patamar. As mulheres, elas são capazes e potentes quando elas respeitam o grau que algo colocou elas. Os homens também a mesma coisa. Porém, quando a mulher toma a vaga dos homens, seja em qual for a situação, ela está cometendo um erro gravíssimo perante o Pai nas alturas. O homem da mesma forma e vice-versa. E Alvo não fez as mulheres para ser senadoras, deputadas, presidente de república, governo, prefeita, não. Não fez mesmo. Juíza, não. E nem fez o homem para ser faxineiro. Também não. O homem para ser dono de casa, cuidar de casa, também não. Interessante, né? Eu tenho que dizer a verdade. As mulheres são importantíssimas quando elas respeitam aquilo que o Pai deu para elas e colocam em prática. Os homens também, da mesma forma, quando eles respeitam aquilo que o Pai deu para eles, eles são ajudados pelo Pai nas alturas. Caso contrário, ambos ficam em maus lençóis. Em maus lençóis. Essa é a verdade, não tem meio termo. Então, o Altíssimo nas alturas, ele me mostra as coisas de forma profunda. Por exemplo, quando Yahweh colocou os homens e as mulheres aqui nesse mundo, era para eles alimentarem de frutas das árvores, das coisas do campo. Satã inverteu o quadro, ampliou o engano, inventou fazer comidas feitas do fogo. Se os homens vivessem alimentando de frutas, não existia tantas doenças no mundo, ou seja, a raça tantas trazendo as dores, as doenças no povo, através do engano de coisas da alimentação que ele enganou o povo e colocou o povo para comer comidas erradas. Até mesmo a palavra comida já está errada, porque comida, o que é comida? É a merda, né? Que cagou, já foi comida, cagou. Alimentação. Ah, eu vou fazer a comida, você vai fazer merda. O que é a comida? A merda. Ou eu estou errado? Satã é sujo, ele colocou as pessoas em maus lençóis. Os dicionários do mundo estão todos errados. Eu sei, tá? Do mundo inteiro. Eu posso fazer o quê? Então, o que acontece? Aí Satã ensinou o homem a matar os seres que Yahweh criou para se alimentar. Quando você mata a vaca, está matando o seu semelhante. Quando você mata o cavalo, você está matando o seu semelhante. Tem país aí que come cavalo, come cachorro, come tudo.
está comendo o seu semelhante. E Alro cria seres, e esses seres ele põe no corpo que ele bem quiser. Você está comendo alguém semelhante a você, que foi criado em outro corpo que Alro colocou. Quem é rato, quem é barata, quem é morcego, será que eu sei? Eu acho que eu sei. São seres ruins, péssimos. Porque tem um detalhe. Tem um detalhe. O projeto e o processo de salvação é para todos. Mas o que se faz com irrecuperáveis? Eliminar. E Alro dá chance ao máximo. Porém, quem não tiver jeito, meu amigo, até mais, nunca mais. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Ok? Deixar a todos vocês um forte abraço. Que assim seja.